Programa Live em Foco. Oferecimento. Laboratório Lister, o seu laboratório de análises clínicas. Uma boa noite para você, está começando o programa Live em Foco aqui na sua TV Candidez, sempre ao sábado e também com reprise no domingo. É um prazer ter você juntamente conosco aqui neste programa que é o Live em Foco. Hoje nós vamos bater um papo super legal com o Padre Rafael, aqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajueiro, para falar um pouquinho sobre a Semana Santa, a Semana Maior que se aproxima. O seu programa Live em Foco já começou. Fé, esperança, motivação. Semana Santa. Já estamos aí completamente para vivenciar a Semana Maior. Estamos aí no tempo quaresmal e é com o Padre Rafael que nós vamos conversar nessa noite. Seja o Senhor muito bem-vindo ao programa Live em Foco, Padre Rafael. Boa noite, Ricardo. Boa noite também você que nos acompanha em casa. Certo. Padre Rafael, para o pessoal conhecer um pouquinho quem é o senhor, fique à vontade. Tá certo. Eu sou o Padre Rafael de Oliveira Costa, sou natural de Divinópolis, da paróquia do Senhor Bom Jesus. Fui ordenado no dia 14 de agosto do ano passado. Logo depois, fui designado para a paróquia de Nossa Senhora do Carmo do Cajueiro, onde estou até hoje. Isso. E nós vamos falar aqui então sobre a Semana Santa, a Semana Maior. O que quer dizer Semana Santa, Padre? A Semana Santa é um período do ano que a Igreja reserva para nos recordarmos dos mistérios principais da nossa fé: a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, quando nós recordamos a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo triunfalmente em Jerusalém, e ela tem a sua conclusão no Domingo de Páscoa, quando o Senhor Jesus, após ter passado pelo sepulcro, ressuscita para salvar a todos nós. Até mesmo para a gente destrinchar um pouco mais sobre essa semana, porque nós temos vários momentos a refletir. Nós vivenciamos a Semana Santa todos os anos. A questão aí do tempo quaresmal, que se volta para a penitência, o jejum e também a oração, e chega então neste novo capítulo, para vivenciar tudo aquilo que Jesus passou aqui na Terra. Dá para o Senhor falar um pouquinho de cada momento que nós temos, que nós vamos nos vivenciar novamente? Claro. Olha, a Semana Santa é um período em que o nosso povo se comove bastante, seja pelos ritos promovidos pela própria Igreja, seja também pelas chamadas paraliturgias. Eu prefiro chamar de liturgias populares, porque, embora não façam parte do culto oficial da Igreja, o povo já traz esses ritos, estas celebrações e procissões no coração tão profundamente que não podemos não chamar de liturgia. Então, a primeira de todas as celebrações da Semana Santa, como eu disse, é a celebração do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é uma celebração que consta de duas partes. A primeira parte desta celebração, como foi dito igualmente, é a entrada de Jesus em Jerusalém, em que todas as pessoas com ramos nas mãos, cantando hosanas, acolhem Jesus, que sobe a Jerusalém para sofrer, para morrer, para sofrer a sua paixão. É exatamente aí que tem início o segundo momento dessa celebração, em que durante a própria missa os ramos são guardados, os cantos de festa terminam e nós lemos textos bíblicos que nos recordam os sofrimentos de Jesus e finalmente lemos o Evangelho da Paixão de Jesus Cristo. Geralmente, nos domingos de Ramos, nós lemos os evangelhos conforme ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Na Igreja Católica, nós temos os anos litúrgicos, o ano A, o ano B e o ano C. Este ano é o ano C, o ano em que lemos sempre, aos domingos, o Evangelho de São Lucas. Por isso, este será o Evangelho lido
neste Domingo de Ramos. Então, o Domingo de Ramos, na verdade, tem um nome completo. É o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, por causa deste duplo movimento de um Cristo que é aclamado por muitos, mas também é odiado por outros tantos. Ao ser aclamado e glorificado, ele entra em Jerusalém e morre pela salvação de todos. Até mesmo falando aí no Domingo de Ramos, levando para a vida, né? A gente tem que colocar também isso na vida, né? Como lição. Jesus chegou em Jerusalém, sendo saudado, hosana ao filho de Davi, e hoje, trazendo para a vida, quantas vezes nós também clamamos, mas depois nós condenamos? Com certeza. Eu acho que a grande reflexão do Domingo de Ramos é exatamente essa. Nós elegemos a uns, nós excluímos a outros, mas o Cristo está presente na pessoa humana. Jesus disse: ao menor dos pequeninos a quem fizerdes estas coisas, foi a mim que o fizeste. Então, quantas e quantas vezes nós excluímos, nós voltamos as nossas costas aos nossos irmãos, às pessoas necessitadas, quando na verdade era Cristo. Como nos dias de Jesus de Nazaré, em que, incitados pelas autoridades religiosas, as pessoas mandaram matar um inocente. Isto. E a gente acaba falando também da campanha da fraternidade que envolve no Domingo de Ramos. Exatamente, Ricardo. A campanha da fraternidade é uma proposta da igreja para todos os anos. Desde 1964, alguns padres do Nordeste, junto com o cardeal Salles, até então Dom Eugênio Salles, eles tiveram a ideia de usar o tempo quaresmal para uma conversão em duplo sentido. Aquela conversão pessoal, do coração, em que nos arrependemos dos pecados que cada um comete, mas também uma conversão em nível social. E, para isso, eles usaram o tempo quaresmal como uma oportunidade de fazer uma campanha de arrecadação e conscientização. Arrecadação para os mais pobres e necessitados e conscientização de que a igreja deve ser uma igreja que age na vida das pessoas. Então, desde esse período, nós vivemos no Brasil a campanha da fraternidade dessa maneira. E o Papa, todos os anos, desde São Paulo VI, manda uma carta incentivando, dando aos padres, aos bispos, à Igreja do Brasil, um direcionamento de como viver aquela campanha que foi escolhida pela CNBB. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é educação. E educação num tempo bastante pertinente. Vejam que nós estamos no período de finais de pandemia. Ainda temos os resquícios da pandemia, mas quanto tempo ficamos sem escola e quantas pessoas ficaram prejudicadas nesse período? E a igreja então quer refletir conosco sobre as pessoas que não têm acesso à educação e sobre qual tipo de educação nós estamos legando às nossas crianças, mas também a todas as pessoas. A proposta da campanha da fraternidade não é só a educação escolar, mas é uma educação em sentido integral. Como as minhas ações, como o meu exemplo, dá testemunho para formar as outras pessoas. A educação, o aprendizado, em primeiro momento, acontece por mimesis, por mimética, ou seja, por imitação. Se eu vejo alguém agindo de determinada maneira, eu tenho ideia de como agir. E então, quando, por exemplo, eu jogo um papel do meu carro na estrada e uma criança vê aquela atitude, ela aprende a fazer errado. E a campanha da fraternidade pretende nos mostrar a educação nesse grande panorama em que nós, desde a escola até as nossas atitudes comunitárias, nós estamos dando exemplo, nós somos responsáveis pelo conhecimento, pela ação das outras pessoas. Vou dar um recadinho pro pessoal que está nos acompanhando. Falar para você do Laboratório Lister, há mais de 20 anos cuidando de sua saúde em Carmo do Cajueiro e também em Divinópolis. Contato aí abaixo da tela para você. Qualquer informação, você precisou fazer os seus exames? Ligue para o Laboratório Lister que eles vão resolver aí para você. E falando também do segundo trilhão que acontece neste domingo, para você que quer participar, vai acontecer no Parque de Exposições aqui de Carmo do Cajueiro, a partir das 9 horas da manhã, e você é o nosso convidado a vivenciar essa adrenalina
muita comida, muita coisa boa para você. Então participe do 2º Trilhão Beneficente, a Vila Vicentina. E nós temos o quadro aqui Mais Saúde e você vai conferir. Anualmente, o cigarro mata 7 milhões de pessoas, o que corresponde a mais da metade dos usuários. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os malefícios do tabaco atingem todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Por isso, o tabaco é um fator de risco de mais de 50 doenças, atingindo os aparelhos respiratórios, cardiovascular, digestivo, urinário e genitálias, neoplasias malignas, risco na gravidez e para o feto, e queda de defesas imunitárias. Você já parou para pensar que parando de fumar você pode economizar o seu dinheiro e gastando de forma mais interessante e saudável? Pense nisso. Dependência é uma doença, mas ela tem cura. Encerrar o vício não é uma tarefa fácil, mas é possível, através do uso de medicamentos e terapia. Especialistas afirmam que vontade de fumar não dura mais do que alguns segundos. Retire o cinzeiro e isqueiro de perto e distraia a atenção. Evite ficar parado. Para ajudar, beba água gelada, como uma fruta, e pratique atividade física. Laboratório Lister, há mais de 20 anos cuidando de sua saúde. Voltando aqui o nosso bate-papo com o Padre Rafael, falando sobre Semana Santa, Semana Maior. Estávamos aí falando sobre Domingo de Ramos, também a campanha da fraternidade deste ano. E até mesmo puxando a questão da campanha da fraternidade, não tem nada a ver com o tempo que a gente está vivenciando, a questão quaresmal e com a Semana Santa. Nós temos também um sínodo, que acaba entrando também, né, nessa igreja em saída, de se movimentar, de procurar novos meios, né? Até mesmo o cristão poder ajudar nessa caminhada. O sínodo que o Santo Padre, o Papa Francisco, convoca é uma oportunidade de o Papa conhecer a Igreja. O sínodo seria isso. Desde o Concílio Vaticano II, se criou essa forma de o Papa consultar os bispos para saber o andamento da Igreja. E dessa vez o Papa quer escutar, além dos bispos, o povo em geral. E não só o povo católico, todas as pessoas. A palavra sínodo significa caminhar juntos. Então, quando o Papa quer fazer um sínodo sobre a sinodalidade, essa é a proposta do sínodo, ele quer pensar uma igreja que caminha junto em todos os caminhos, em todos os sentidos, para que as pessoas possam participar mais da igreja. Não só participar no sentido de ir à missa, mas serem verdadeiros cristãos e pessoas atuantes na vida eclesial, na vida do povo de Deus mesmo, né? Em todos os lugares, né? No nosso trabalho, no nosso estudo, enfim, em todas as áreas da vida cristã, como nós podemos ser uma igreja mais presente? Acaba linkando com o que a gente está vivenciando também, né? De participar dessa semana que se aproxima, das procissões que nós temos, das celebrações importantíssimas que nós temos também dentro da liturgia. Mas nós vamos para os nossos comerciais, a gente volta e o Senhor fala sobre isso. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui com o programa Live em Foco. Fiquem ligadinhos. Uma mente saudável é resultado em equilíbrio e bem-estar. Você já parou para pensar que nós passamos a maior parte do dia trabalhando? Recarregue as energias, descanse sua mente e garanta boas noites de sono. Por isso, cultivar um ambiente harmonioso e cuidar da sua saúde mental é escrever uma trajetória profissional próspera em um conjunto com seus colegas de trabalho. Laboratório Lister, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Cooperativa dos Produtores Rurais, há mais de 60 anos ao lado do homem do campo. Dia a dia desfrutamos do fruto de trabalho que com tanto orgulho realizamos. E aqui na Copracal, investimos em inovação e ferramentas que nos tornam aliados aos produtores rurais, gerando desenvolvimento para o homem do campo.
E enquanto você trabalha, a Copracal trabalha juntos. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834, a melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru, 3244-2756 ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet, a melhor pizza de Carmo do Cajuru. Açaí Mac, o que é bom e tem sabor. Novidades, qualidade e agilidade no atendimento. Todo tempo é tempo de tomar açaí. O endereço: Rua José Demétrio Coelho, número 2115, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Faça já o seu pedido. 99840-0164. Açaí Mac, o que é bom e tem sabor. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Voltamos aqui com um programa falando sobre Semana Santa com o Padre Rafael, aqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru, da Diocese de Divinópolis. Uma verdadeira catequese na noite de hoje, né, para as pessoas que estão nos acompanhando neste sábado e também vai nos acompanhar a reprise no domingo. No sábado sempre aí às 20h30, no domingo a partir das 21 horas. E é um prazer novamente ter aí você juntamente conosco neste programa que leva a você a boa informação, também com credibilidade e conhecimentos, né, que os nossos entrevistados vêm até o nosso programa para poder passar aí para você. Continuando então aqui a nossa prosa, falando ainda sobre a Semana Santa, falamos então sobre o Domingo de Ramos. Então começamos a semana, vem a segunda-feira, a terça-feira, e qual que é o andamento a partir daí? Na maioria das comunidades, o caminho é mais ou menos esse. Em alguns lugares tem alguma variação. Na segunda-feira costuma ser a Santa Missa, com o depósito da imagem do Senhor dos Passos. Na terça-feira, a Santa Missa com a procissão após do depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores. O que isso significa? Quando a comunidade sai em procissão com a imagem do Senhor dos Passos, recorda que o Senhor Jesus foi preso. Na terça-feira, quando se sai com a imagem da Senhora das Dores, se recorda que Maria, ao saber da prisão do seu filho, correu à sua procura. Na quarta-feira, nós temos o encontro das duas imagens, lembrando o encontro doloroso da Virgem Maria com seu filho Jesus no caminho do Calvário. É com certeza um dos momentos mais comoventes dessa semana, porque muitas pessoas se identificam com o que está acontecendo ali. E eu gosto de chamar este momento de as liturgias do encontro, né? Entre tantos desencontros que acontecem na nossa vida, nós nos encontramos em algum momento com Deus, nos encontramos em algum momento com Cristo. E Cristo deseja também ardentemente que nós nos encontremos com Ele. E claro, é o encontro de uma mãe com o seu filho. E é por isso que chama tanto a atenção. Tantas mães, tantas mulheres se identificam com esse encontro de Maria com seu filho que sofre, com seu filho que é preso, com seu filho que é humilhado pela sociedade.
Mas o bonito é sabermos que tanto Maria quanto o próprio Jesus sabem que nada termina ali, nada termina na dor e no sofrimento. Tudo é em vista de algo maior, que é a ressurreição. E é um dos momentos, né, na celebração que encontra mais pessoas, né, nas procissões, né, com Cristo, com a Nossa Senhora das Dores. E quando o Senhor fala de poder se identificar ali com o sofrimento, com a dor, né, com os desencontros e os encontros da vida, nós podemos abrir um gancho aqui e falar sobre a pandemia. Porque este ano nós voltamos a celebrar. Este ano nós iremos ir também ao encontro. O que nós podemos tirar de conclusão de tudo isso que nós vivenciamos? Pois é, muito bem lembrado, depois deste grande período de desencontro, deste grande período em que nós não pudemos celebrar grandemente juntos, não pudemos nos reunir, agora aos poucos nós vamos voltando ao encontro. Isso nos faz perceber o quanto os encontros fazem falta, né? No meio de tantas atividades, de tantas reuniões, às vezes a gente se cansou, né, de tantas atividades. Mas quando a gente para e por um instante fica sem nada, a gente descobre o quão necessário, o quão importante é um encontro, um abraço, um aperto de mão. O quão importante é ir à igreja, coisa que por 2 anos nós ficamos privados exatamente nesse mesmo período da Semana Santa. Um período que é tão rico e tão desejado pelas pessoas, né, a nós foi vedado por 2 anos. E para nós, né, que estamos mais próximos de tudo isso, é muito difícil a gente celebrar a Eucaristia sem as pessoas, celebrar a missa da ceia do Senhor sem as pessoas. A missa da ceia do Senhor é a missa da Quinta-feira Santa, né, que já é o dia seguinte. É interessante que por muito tempo foi proibido que na Quinta-feira Santa, que é a missa da instituição da Eucaristia, em que Jesus fez a Santa Ceia com seus discípulos, tomou o pão e o cálice e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue, façam isso em memória de mim. Por muito tempo foi proibido que os padres celebrassem sozinhos essa missa. A missa tinha que ter a participação do povo. E nesse ano, por causa da pandemia, depois de muito, muito tempo, foi permitido aos sacerdotes isso. Para vocês perceberem o quanto para nós também é difícil celebrar a ceia do Senhor sem a presença das pessoas. E acaba se envolvendo, né, com o grande mistério que se tem, né, nas celebrações. E a Semana Santa é algo grandioso na vida daquele que é mais idoso, né, que tem um conhecimento, uma tradição, uma cultura lá de trás, quando saía de casa a pé para poder participar destes momentos. E quando se depara então com a pandemia, não podendo participar, este ano sim podendo participar, é algo místico na vida dela. A Semana Santa, além do ato litúrgico, né, do ato de culto, para cada pessoa também, ela tem um significado muito próprio e nostálgico também, por causa disso, porque nos leva de volta ao nosso passado, à nossa infância. Na verdade, a liturgia na vida da igreja, ela tem exatamente esse papel. A liturgia nos torna contemporâneos do nosso passado. Nós somos tornados contemporâneos de Jesus. De modo que quando nós tomamos os ramos e vamos junto com Jesus, quando nós lemos os textos da paixão, quando nós saímos com Cristo, com Maria e vivenciamos o encontro, na missa da ceia, nas demais celebrações, nós não estamos apenas nos recordando do que aconteceu nos dias de Cristo. Nós estamos nos tornando contemporâneos daquele mistério. A Páscoa de Jesus, ela não é um aniversário que a gente comemora todos os anos. Ela é um verdadeiro mistério. Nós é que somos transportados de 2022 aos dias de Jesus. E nós estamos com Jesus carregando a cruz. Nós estamos com Jesus indo ao sepulcro. Nós estamos com as mulheres que choravam à porta do sepulcro
experimentando a ressurreição de Jesus. Esse é o principal sentido de nós celebrarmos a Semana Santa. Nós não apenas nos lembramos. Fazer memória na fé da igreja significa estar presente, vivenciar os mistérios da nossa fé. E quando chega então a quinta-feira, o senhor já falou um pouquinho para nós aí, nós temos o lava-pés. Na verdade, na quinta-feira pela manhã, nós temos na catedral de cada diocese a missa do Crisma, chamada também por muitos de a missa de Santos Óleos, em que o bispo diocesano, rodeado de todos os sacerdotes da diocese, abençoa 3 óleos. O óleo do batismo, chamado de óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e o óleo do Santo Crisma. Estes óleos são usados ao longo de todo o ano na administração dos sacramentos. No sacramento do batismo, o óleo dos catecúmenos, na unção dos enfermos, o óleo dos enfermos, na crisma, nas ordenações e mesmo nos batismos, o óleo também do crisma. O óleo do crisma, além disso, é usado em algumas bênçãos especiais, sobretudo na bênção de novos altares. Quando uma igreja confecciona um novo altar, ele é ungido com o óleo do crisma. Crisma significa exatamente ungido. E quem foi o primeiro ungido? O Cristo. Cristo, crisma. Então nós somos marcados com o óleo do crisma porque somos tornados em Cristo, Cristo mesmo. O altar que representa Cristo na igreja é ungido com o óleo do crisma para que nos lembre o Cristo, que antes de tudo foi ungido pelo Pai, por Deus, com o próprio Espírito Santo. E nesse dia, nessa manhã, os sacerdotes, junto com o bispo, renovam as promessas que fizeram no dia de sua ordenação sacerdotal. Isso então pela manhã. À noite, nós temos finalmente a missa da Ceia do Senhor, na qual há o lava-pés. Nós somos convidados a refletir sobre 3 mistérios. Sobre o mandamento novo dado por Jesus, ele disse: eu vos dou um novo mandamento. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o grande exemplo de Jesus ao nos ensinar isso é lavar os pés dos discípulos. Um gesto que, a princípio, era um gesto que Pedro mesmo teve repulsa e disse: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor me lave os pés. Esse é um gesto de escravos, de empregados, não é o gesto de um mestre. E, de repente, Jesus é aquele que lava os pés. Jesus diz: é exatamente isso que eu quero te mostrar. Que o mestre no meu reino é quem lava os pés. No meu reino não tem servo e superior, todos são servos, todos são superiores. Porque se eu que sou o mestre e o Senhor estou lavando os pés, é porque eu quero que vocês façam a mesma coisa. Para que ninguém se coloque acima de ninguém, de modo que se alguém quer ser grande, faça-se o servo de todos. Esse é o mandamento novo de Jesus. Depois, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, ao dizer: tomem e comam, isso é meu corpo, pegando o pão, e ao passar o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomem e bebam, este é o cálice do meu sangue. E finalmente ele institui o sacerdócio, dizendo: façam isso em memória de mim. Então, Cristo ordena aos seus apóstolos que presidam a comunidade na Eucaristia, que partam o pão, que repartam o cálice com a assembleia, para que aquele cálice seja o sangue, para que aquele pão seja o corpo de Cristo. E o sacerdote, dizendo as palavras de Jesus, fazendo as vezes de Cristo no meio dos seus irmãos, ele então realiza o grande mistério da nossa salvação, acontecido uma única vez na cruz, mas que se estende até hoje por causa da Eucaristia e da presença de Jesus no nosso meio. Nós vamos novamente para os nossos comerciais, a gente volta com mais bate-papo com o Padre Rafael, já entrando aí na Sexta-feira Santa, né, que é a Sexta-feira da Paixão. Daqui a pouquinho estamos de volta. Uma mente saudável é resultado em equilíbrio e bem-estar. Você já parou para pensar que nós passamos a maior parte do dia trabalhando?
Recarregue as energias, descanse sua mente e garanta boas noites de sono. Por isso, cultivar um ambiente harmonioso e cuidar da sua saúde mental é escrever uma trajetória profissional próspera em um conjunto com seus colegas de trabalho. Laboratório Lister, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Cooperativa dos Produtores Rurais, há mais de 60 anos ao lado do homem do campo. Dia a dia desfrutamos do fruto de trabalho que com tanto orgulho realizamos. E aqui na Copracal, investimos em inovação e ferramentas que nos tornam aliados aos produtores rurais, gerando desenvolvimento para o homem do campo. E enquanto você trabalha, a Copracal trabalha juntos. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834, a melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru, 3244-2756 ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet, a melhor pizza de Carmo do Cajuru. Açaí Mac, o que é bom e tem sabor. Novidades, qualidade e agilidade no atendimento. Todo tempo é tempo de tomar açaí. O endereço: Rua José Demétrio Coelho, número 2115, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Faça já o seu pedido. 99840-0164. Açaí Mac, o que é bom e tem sabor. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Voltamos com o nosso programa, sábado, domingo com a nossa reprise aqui na TV Candidez. E para você que quer ser um novo parceiro, é só você entrar em contato conosco, o telefone aqui abaixo da tela. Vai ser um prazer ter você juntamente aqui no programa Live em Foco. E queremos agradecer aos nossos parceiros que sempre estão aqui conosco. Laboratório Lister, também a Cooperativa. Nós temos a Drogaria Nossa Senhora do Carmo, Açaí Mac e também a Pizzaria Gourmet aqui em Carmo do Cajuru. Muito obrigado a vocês que sempre aí nos apoiam no programa Live em Foco. Confira a chamada. Quem sabe você pode ser um apoiador aqui do programa. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Continuando o nosso bate-papo, já que falamos aí até na quinta-feira, nós vamos adentrar agora na sexta-feira. Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é, com certeza, um dos dias que as pessoas mais frequentam a igreja. É algo, assim, não é assustador. É porque a gente vê uma quantidade muito grande de fiéis. Impressionante. A palavra talvez. É impressionante, isso, a palavra correta. Porque é a multidão que vai atrás do Cristo que está morto. Mas Jesus já tinha dito: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz é o lugar em que Jesus Cristo nos salvou.
ele morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Nós católicos temos a cruz em vários lugares e, sobretudo, no altar. Tem sempre que haver uma cruz. Sem cruz, não há missa. Por quê? Porque o sacrifício que é celebrado na missa é o mesmo sacrifício da cruz oferecido uma vez para sempre. De modo, então, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para um católico não é um lugar de morte e de derrota, mas é exatamente o lugar em que Jesus foi vencedor. Na Sexta-feira Santa não há missa. Há o que nós chamamos de celebração da paixão do Senhor, em que nós nos recordamos disso. O sacerdote entra na igreja com paramentos vermelhos, lembrando o sangue de Cristo que foi derramado por nós. O altar não tem forro, não tem velas, não tem nada de ornamento, não tem flores, porque nós estamos celebrando um momento de morte. E após isso, nós ouvimos algumas leituras bíblicas que nos recordam o sentido da morte de Cristo. Desde o profeta Isaías, que nos seus textos do servo sofredor disse que viria alguém que redimiria o povo de Israel e todo o mundo por meio de sacrifícios. Depois nós temos um texto da carta aos Hebreus, que nos recorda que a cruz é o trono da misericórdia de Deus. Por último, o Evangelho da Paixão segundo São João. O Evangelho da Paixão de João, diferente dos demais, ele tem uma característica bastante curiosa. Mateus, Marcos e Lucas, que nós lemos sempre no Domingo de Ramos, eles nos lembram a dimensão dolorosa da cruz de Cristo. São João, por sua vez, ele nos lembra o quanto Cristo foi livre e disponível na sua decisão, e ele mesmo se fez vítima de sacrifício. E ali na cruz, a cruz de São João é a cruz em que Cristo foi vencedor e triunfante. O Cristo crucificado na descrição de São João é um rei glorioso. E nós sabemos então que o Senhor Jesus, ao dar a sua vida por cada um de nós, ele se torna também rei, ele se torna excelso. As Escrituras nos dizem o seguinte, que Jesus Cristo, após ter assumido todo o esvaziamento da sua divindade, ele, embora continuasse Deus, assumiu toda a dureza da vida humana. A partir do momento em que ele se faz escravo, Deus dá a ele o nome que está acima de todo o nome. Por isso, alguns aspectos que são descritos no texto são muito interessantes. Não foi a mesma comunidade, não foi o mesmo autor que escreveu os textos, mas São João nos lembra que acima da cruz de Jesus estava um letreiro que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". Jesus é o Rei, porque Deus havia dado a ele um nome que estava acima de todo e qualquer outro nome. E, embora muitos se assustem com esta imagem da cruz de Jesus Cristo, todos nós, católicos, nesse dia, beijamos a cruz. Talvez por causa da pandemia nós vamos evitar este rito, mas nós vamos venerar a cruz de Jesus Cristo. Nós vamos adorar aquela cruz na qual o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós. Mas entendam, nós não estamos adorando um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. Nós estamos adorando aquele Cristo Jesus. Ele se fez a cruz na qual os nossos pecados foram redimidos. Nós adoramos Ele naquele momento da sua dor, da sua angústia e da sua morte. Após a sexta, nós temos o sábado santo, que é iniciando aí os preparativos para a Páscoa. O sábado santo, à noite, é chamado de a mãe de todas as vigílias. Nessa noite, a igreja se reúne em torno de uma fogueira que nos lembra o Cristo que ressuscita. É abençoado o círio pascal, que é uma grande vela, que vai nos acompanhar durante todo o tempo pascal, até o dia da ascensão do Senhor. E então, aquela vela que é acesa ali nos lembra o Cristo ressuscitado dentre os mortos, e a sua luz nos acompanha, assim como Cristo,
acompanhou os seus discípulos, apareceu a eles, falou a eles, ressuscitado durante aqueles 40 dias. Então, na verdade, o Círio Pascal é apagado no dia de Pentecostes, na semana seguinte, após o dia da Ascensão, quando o Espírito Santo, a luz do Espírito, desce sobre todos os discípulos, inclusive sobre a Virgem Maria. Nessa vigília, nós lemos algumas leituras do Antigo Testamento, mais leituras do que de costume. Essas leituras vão nos mostrando toda a história da salvação. E nesse dia, do lado da mesa da palavra, está o Círio Pascal. Porque as leituras do Antigo Testamento são todas lidas à luz de Cristo ressuscitado. O Antigo Testamento, antes de Jesus, é iluminado pela luz de Cristo e ele faz sentido a partir do Cristo ressuscitado. E finalmente lemos o Evangelho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, essa celebração é um pouco mais longa que as demais. Nós temos um rito batismal em que todos os fiéis presentes recordam o seu batismo, são aspergidos pela água. Em algumas igrejas haverá também o batismo. Geralmente adultos são batizados nesse dia, os chamados catecúmenos. E por fim, toda a comunidade participa da Santa Missa e recebe a Santa Comunhão, que é o corpo do Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E é nessa celebração que nós entoamos o hino do glória, né, do louvor, né, porque na Quaresma a gente fica sem cantar este canto e voltamos a cantar novamente. São dois cantos que não se canta no tempo da Quaresma: o canto do glória e o canto do aleluia. Estes dois cantos nesse dia são entoados solenemente. Os sacerdotes, eles puxam o canto, a Assembleia responde, puxam de novo, a Assembleia responde, e por uma terceira vez, até que todos juntos cantamos com toda a voz, a plenos pulmões, o grande aleluia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando, já que estamos aí falando sobre, né, o tempo pascal, o grande dia, Semana Santa que se aproxima. E aqui na Paróquia Nossa Senhora do Carmo tem toda a programação já realizada para que possa acontecer, né, já começando na próxima semana já com a Semana de Dores e depois aí a Semana Santa. Um recadinho importante para você da Drogaria Nossa Senhora do Carmo, que está conosco aqui no programa Live em Foco. E a Poliane, nutricionista, tem um recadinho falando aí sobre suplementos alimentares e você vai conferir. Olá pessoal, meu nome é Poliana Morato, sou nutricionista clínica e pós-graduada em nutrição esportiva. Gostaria de dar uma dica especial para vocês hoje referente a esses 3 produtos: óleo de linhaça, clorela e espirulina. A maioria das pessoas hoje reclamam muito sobre retenção líquida, dificuldade de perca de peso, de medida, e isso está ligado à saúde intestinal. Então primeiro a gente precisa se cuidar de dentro para fora para ver o resultado estético. Tendo saúde intestinal, a gente reflete no resultado estético. A suplementação alimentar passou por muitos tabus e mitos, mas hoje sabe-se que os suplementos alimentares são uma forma prática e rápida e segura para os pacientes. Os suplementos alimentares hoje podem ser usados por finalidade estética ou finalidade de saúde. Hoje a drogaria conta com suplementos para ganho de massa magra, perca de massa gorda, melhora na disposição, melhor rendimento no treino, melhorar a saúde intestinal, melhorar a imunidade, pele, cabelo, unha. Existem pacientes que precisam hoje complementar vitaminas e minerais. E existe também as pessoas que precisam do suplemento para desintoxicar, de glicose, triglicérides, colesterol alto. Então hoje a farmácia Nossa Senhora do Carmo conta com uma linha com bastante variedade desses produtos. Venha fazer uma visita e conferir as novidades. E continuando aqui o nosso bate-papo, já que falamos do sábado, né, que é o Sábado Santo, a aclamação, né, o canto do glória e os momentos que nós iremos ter nessa celebração, nós temos o domingo, o grande dia, a ressurreição.
Então, exatamente. O sábado santo já é como que o início da ressurreição. Naquela celebração noturna, o Senhor ressuscitado rompe as trevas e então nós somos iluminados pela sua luz. E no domingo nós experimentamos o dia da nova criação. É muito interessante quando nós lemos os textos das Escrituras e temos a oportunidade de estudá-los. Nós nos recordamos que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia depois do sábado. Isso significa que é o primeiro dia de um mundo novo, o primeiro dia de uma nova criação, em que nós não estamos mais marcados pelo pecado, mas nós somos regenerados em Cristo Jesus, que ressuscita discretamente. Não grita, não faz grandes alardes, como já dizia o profeta Isaías, ele não clama nem levanta a voz. Mas sutilmente ele morre, sutilmente ele triunfa sobre a morte e nos dá sutilmente uma nova vida. De modo que, a partir destes dias em que nós estamos experimentando os grandes mistérios da nossa fé, Cristo sutilmente está presente em cada lugar em que nós vamos, em cada ato nosso. Esse é o sentido de um Cristo que ressuscita, mas não toca trombeta em torno de si. Ele aparece aos seus amigos, aos seus discípulos, para nos mostrar outra coisa também muito especial. Ele podia ter aparecido para Pôncio Pilatos, para os sumos sacerdotes, esfregado na cara deles todos. Olha, eu ressuscitei. Mas só reconhece Jesus ressuscitado quem caminha com ele. Quem não caminhou com Jesus, quem não fez história com Jesus, quem não escutou sua pregação, quem não experimentou suas ações, nunca vai ser capaz de reconhecê-lo na vida. Esse é o sentido do domingo da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor. É isso então que nós vivemos nesse dia em que acordamos cedo para participar da procissão com o Senhor ressuscitado, celebramos a missa pela manhã, celebramos também a missa à tarde. O grande dia, um dia eterno, o dia da ressurreição de Jesus, que é a ressurreição de cada um de nós. Mais um comercial, voltamos com mais bate-papo com o Padre Rafael, já terminando aqui o nosso programa Live em Foco. Mas fiquem ligados. Uma mente saudável é resultado em equilíbrio e bem-estar. Você já parou para pensar que nós passamos a maior parte do dia trabalhando? Recarregue as energias, descanse sua mente e garanta boas noites de sono. Por isso, cultivar um ambiente harmonioso e cuidar da sua saúde mental é escrever uma trajetória profissional próspera em um conjunto com seus colegas de trabalho. Laboratório Lister, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Cooperativa dos Produtores Rurais, há mais de 60 anos ao lado do homem do campo. Dia a dia desfrutamos do fruto de trabalho que com tanto orgulho realizamos. E aqui na Copracal, investimos em inovação e ferramentas que nos tornam aliados aos produtores rurais, gerando desenvolvimento para o homem do campo. Enquanto você trabalha, a Copracal trabalha juntos. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834, a melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru, 3244-2756 ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet, a melhor pizza de Carmo do Cajuru. Açaí Mac, o que é bom e tem sabor. Novidades, qualidade e agilidade no atendimento. Todo tempo é tempo de tomar açaí. O endereço: Rua José Demétrio Coelho, número 2115, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Faça já o seu pedido. 99840-0164. Açaí Mac,
o que é bom e tem sabor. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Já que estamos falando aqui sobre a Páscoa, o domingo, aí nós temos a oitavas, né? Como que funciona? Então, as grandes festas da igreja, sobretudo o Natal e a Páscoa, como a alegria desses dias não cabe num dia só, em 8 dias nós celebramos algo que é vivenciado num único dia. De modo, então, que esses 8 dias, a partir do domingo de Páscoa, são o mesmo dia da ressurreição. De domingo de Páscoa até o próximo domingo é o dia pascal. Então, em cada um dos dias, nós vamos lendo na liturgia da igreja estes encontros de Jesus ressuscitado com as primeiras testemunhas da ressurreição. E, finalmente, no domingo da oitava da Páscoa, o Papa João Paulo II instituiu como o Domingo da Divina Misericórdia. Existe uma estampa muito bonita de Jesus misericordioso que tem do seu coração saindo 2 raios, um raio vermelho e um raio azul, simbolizando o sangue e a água que jorraram do seu coração para nos perdoar de todos os pecados. Então este é o sangue e a água da misericórdia com os quais nós fomos aspergidos e libertos. Assim, então, nós concluímos estes 8 dias pascais. Entretanto, o tempo pascal é maior. Ele vai até o dia de Pentecostes. Então, daqui do domingo de Páscoa, da vigília pascal no sábado santo, até o dia de Pentecostes, nós estamos celebrando os dias em que o Senhor Jesus ressuscitado caminhou com seus discípulos e ressuscitado também caminha com todos nós. Padre, eu quero aqui agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite de estar aqui no programa Live em Foco. As portas sempre estarão abertas para que o senhor possa vir falar um pouquinho para nós, né, sobre essa catequese, momentos, reflexões, isso é interessante. E eu gostaria que o senhor pudesse falar para aquele que está do outro lado da tela, palavra de motivação. Então, você, meu irmão e minha irmã, nestes tempos em que vamos experimentar a morte e a ressurreição de Jesus, nós precisamos ter a plena consciência de que a fé do cristão é na vida. Nós cremos na vida e não na morte. O ressuscitado, sim, passou pela cruz. Como tantos de nós passamos por experiências difíceis, todos os dias nós somos provados, tentados, sucumbimos diante de dores e sofrimentos, contudo, nós sabemos que Deus está ao nosso lado, que Ele é o nosso consolador e, por fim, nos resgatará de todo sofrimento e nós, como Cristo, vamos ressuscitar. Padre Rafael, aqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, as celebrações, né, na terça, quinta, sexta e aos domingos. Fique à vontade para o senhor, né, despedir do pessoal que está nos acompanhando. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Venha nos visitar na nossa paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Nós temos aqui as nossas celebrações dominicais às 7, às 9 e às 19 horas. Lembrando que a missa das 9 da manhã é a missa com participação especial das crianças. Tem sido um momento muito bonito de espiritualidade com as nossas crianças. Nós temos as celebrações durante a semana, na terça-feira, na quinta e na sexta, e no sábado sempre às 19 horas. Venha rezar conosco, de modo especial você que é daqui, de Carmo do Cajuru e nos acompanha, reze conosco.
Você é muito bem-vindo nas nossas celebrações e nós vivemos a fé cristã em comunidade. Jesus ressuscitado aparecia para os discípulos reunidos e o ressuscitado se manifesta quando a comunidade se reúne. Certo. Estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo, nós teremos mais um convidado para você. É só você acompanhar as nossas redes sociais, também seguir a gente no nosso Instagram, curtir a gente lá no Facebook e verificar também lá no YouTube todos aqueles que já passaram por aqui, para que você então possa acompanhar. Até breve, até o próximo programa.